Quero aqui me congratular com o que a senadora Ana Amélia colocou a respeito da questão do abuso do poder econômico por parte dos candidatos a reeleições em pleno exercício do mandato. E eu quero, inclusive, dizer que apresentei aqui no Senado Federal um projeto de lei em que ele, primeiramente, acaba com a reeleição. Segundo, ele coloca as eleições gerais no Brasil no ano de 2018, que uma possibilidade de, através de uma consulta plebiscitária, nas eleições de 2014, nós temos um plebiscito onde seja possível, através desse plebiscito, os eleitores brasileiros decidirem se concorda ou não com a possibilidade da prorrogação dos mandatos dos prefeitos eleitos agora em 7 de outubro, prefeitos e vereadores. E se esse plebiscito tivesse um resultado positivo, nós teríamos a oportunidade de, pela primeira vez, no ano de 2018, temos eleições gerais. Acredito que a verticalização das eleições de presidente da República até vereador, numa eleição só, seria uma economia para o país e teríamos a oportunidade de diminuirmos muito também os abusos que hoje existem. E dentro desse mesmo projeto que eu apresentei, um projeto seguinte, que é praticamente a eliminação da contratação dos cabos eleitorais que hoje existem no país e que muitas vezes se transformam, como vemos hoje nessas eleições, na compra indireta de votos, através do abuso do poder econômico. O segundo assunto, senhor presidente, na semana passada eu subi aqui na tribuna para falar da preocupação nossa do Estado do Mato Grosso com a questão da desocupação da área da Fazenda Suiamiçu, na região do Araguaia, onde, por uma determinação da Justiça Federal, no dia 1º de outubro estava marcado a desinstrução dessa área, com a retirada de mais de 7 mil famílias lá moradoras, há mais de 20, 30 anos, e essa área seria destinada à ocupação de uma futura tribo indígena. Graças a Deus e o apoio da ministra Gleice Hoffmann, do ministro Luiz Adams e também da sensibilidade do desembargador, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Dr. Daniel Paz Ribeiro, essa decisão da Justiça Federal foi suspensa, as pessoas hoje estão lá em suas casas, em suas propriedades, com certeza mais aliviados do que estavam praticamente com a corda no pescoço, com essa possibilidade de dia 1º de outubro terem que desocupar suas terras, desocupar suas casas e saírem sem levar praticamente nada depois de mais de 20, 30 anos morando, trabalhando e produzindo nessa propriedade. Então, eu quero agradecer a todos que se empenharam, a comissão da Greba Suiamiçu, que estiveram aqui, que lutaram, todas as mulheres que estiveram aqui, aos homens que ficaram lá mobilizados, toda a classe política do Estado do Mato Grosso, a nossa bancada federal, e também ao apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, que foi, com certeza, fundamental, juntamente com o governador do Estado, Sival Barbosa, para que nós conseguíssemos, pelo menos nesse primeiro momento, essa primeira vitória, impedindo a desocupação dessa área e dessas famílias que lá estão hoje. E agora nós temos um grupo de trabalho em andamento. Amanhã teremos uma primeira reunião com a ministra Gleice Hoffmann às 2h, onde nós vamos encontrar uma solução para que essas famílias permaneçam onde se encontram, ou seja, nas suas áreas, que já estão destinadas pelo Estado há mais de 30 anos, e possamos encontrar uma solução também para os índios, para que possa receber a área em permuta oferecida pelo governo do Estado do Mato Grosso para tanto. Então, são esses dois assuntos iniciais, senhor presidente, que eu queria colocar. E eu vou falando do assunto principal, que é sobre a questão das ações do governo federal em relação à indústria brasileira, ao incentivo da indústria brasileira. Na semana passada, na quarta-feira, tive a oportunidade, juntamente com 50 empresários, representantes de diversos setores da economia do Brasil, estarmos, juntamente com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciando a desoneração da folha de pagamento para mais alguns setores da economia do Brasil, através da medida provisória 563. E desde que assumiu o mandato de senador da República, no início do mês de agosto passado, vem acompanhando mais de perto as medidas que a presidente Dilma vem adotando para estimular o crescimento da economia e a competitividade da indústria nacional. Aqui nessa tribuna, nesse plenário,
já me manifestei várias vezes das dificuldades que a indústria brasileira vem vivendo, principalmente da agroindústria, e vejo as iniciativas que foram tomadas pela presidente ao longo desses últimos tempos, em virtude da crise econômica que atinge a todos os países desenvolvidos, e essas medidas permitirão que, no curto prazo e médio prazo, possamos alcançar patamares mais significativos da atividade econômica. Por esse motivo, senhor presidente, tendo em vista a importância desse tema para a vida nacional, subi hoje à tribuna e estou aqui para fazer uma síntese dessas medidas que vêm sendo adotadas pelo governo, com o intuito de promover o crescimento da economia e a competitividade da indústria brasileira. Nesse sentido, eu gostaria de destacar alguns pontos que o governo federal vem atacando ao longo do último ano. Primeiramente, a redução das taxas de juros. Hoje nós temos juros reais no país, descontado a inflação. Temos os juros reais, uma TJLP, descontado a inflação na faixa de 2% ao ano. Juro que jamais poderíamos imaginar que teríamos aqui no Brasil. E essa redução da taxa de juros é extremamente benéfica para a economia. Barateia o crédito, estimula o consumo, aumenta a geração de empregos e de renda e viabiliza a redução da dívida pública interna. O ex-vice-presidente da República, José de Alencar, que era do nosso partido PR, sempre questionou a questão das altas taxas de juros cobradas no Brasil. Como empresário bem-sucedido, sabia da importância de ser adotada essa medida. É pena que não tenha vivido o suficiente para presenciar esse dia, seu presidente José Alencar. Atrelada à redução dos juros, tivemos no último dia 14 de setembro, outra medida de caráter monetário também com o objetivo de aumentar a oferta de crédito e, portanto, incentivar o consumo e a atividade industrial. Refiro-me, senhores e senhoras senadores, a decisão do Banco Central de liberar 30 bilhões de reais para o sistema bancário, flexibilizando as regras de recolhimento dos depósitos compulsórios. Essa é uma iniciativa que temos que aplaudir. Não restam dúvidas porque colocará a serviço do setor produtivo um expressivo volume de recursos que até então ficava parado nos cofres do governo. Para melhorar a competitividade da indústria nacional, foram adotadas ainda algumas medidas para atualizar a taxa de câmbio, que vinha sofrendo uma forte desvalorização do real, prejudicando nossas exportações. Exemplo disso é a eliminação da incidência de IOF para contratos derivativos de hedge de exportação, que entrou em vigor em março deste ano. Outra medida fundamental adotada no final do mês passado é a desoneração da folha de pagamento de 25 novos setores da economia. São 20 segmentos da indústria, 2 de serviços e 3 de transportes. O impacto fiscal da medida será de 12 bilhões e 830 milhões de reais para o ano de 2013. Ressalto, senhor presidente, que se somarmos as novas desonerações recém-promovidas com os que já haviam sido realizados pelo governo federal, serão beneficiados 40 setores, que representam 13% do emprego formal do país, 16% da massa salarial do setor formal e 59% das exportações de manufaturados. Em 4 anos, a desoneração prevista na folha de pagamento será de 60 bilhões de reais. São números bastante expressivos e bem demonstram o impacto da medida e também demonstra a ousadia do governo, senhor presidente, em desonerar alguns setores da economia, tributando sobre a folha de pagamento, sobre o faturamento da empresa e não fixando hoje como é 20%, 21% que as empresas pagam do INSS da parte patronal. Essa nova rodada de desonerações tem o objetivo de reduzir o custo e aumentar a competitividade da indústria brasileira e, ao mesmo tempo, promover o aumento da formalização no mercado de trabalho. No ramo da indústria, foram beneficiadas empresas dos seguintes setores: aves, suínos e derivados, pescado, pães e massas, fármacos e medicamentos, equipamentos médicos e odontológicos, bicicletas, pneus, câmara de ar, papel e celulose, vidros, fogões, refrigeradores e lavadoras, cerâmicas, pedras e rochas ornamentais, tintas e vernizes, construção metálica, equipamento ferroviário, fabricação de ferramentas, fabricação de aço forjado, parafusos, brinquedos e instrumentos ópticos. E também foi incluída na medida provisória na 563 a atividade da agroindústria de suínos e de aves, e que na questão de aves o governo federal retirou da 563 porque tinha
um contraponto na questão de aves vivas, mas hoje de manhã ainda falei com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dr. Nelson Barbosa, que me garantiu que nessa semana ainda o governo está editando uma nova medida provisória com a desoneração de outros setores e que nessa nova medida provisória estará incluída também a desoneração da folha de pagamento do segmento de aves. Com o intuito de fortalecer a indústria nacional, o governo adotou outras duas medidas correlatas. Primeiro, reduziu de 10 para 5 anos o prazo para a depreciação acelerada de despesas com compra de aquisição de bens de capital, o que significa uma renúncia fiscal de quase 7 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Em segundo lugar, o governo aumentou o imposto de importação sobre 100 produtos. Uma lista de exceção à tarifa externa comum do Mercosul, com o objetivo de proteger a indústria nacional. Foram beneficiados, sobretudo, os setores de siderurgia, petroquímica, química fina, medicamento e bens de capital. Outra medida, senhor presidente, que beneficiará sobremaneira o setor industrial brasileiro é a redução das tarifas de energia elétrica, em até 28% a partir de 2013. Medida essa que está aqui no Senado através da medida provisória número 579. O benefício maior dessa decisão será sentido pelas empresas no setor de siderurgia, papel e celulose, petroquímica e de produção de alumínio, segmentos intensivos no uso de energia elétrica. Além do impacto positivo no setor industrial, as providências adotadas na MP 579 também eliminam o risco de racionamento, criam condições para aumento nos investimentos e ampliam as redes de transmissão e distribuição de energia. Menciono ainda, dentro desse conjunto de medidas que vêm sendo adotadas pelo governo, para promover o desenvolvimento da indústria nacional, o Plano Brasil Maior. Lançado no ano passado, esse plano reúne as políticas industrial, tecnológica e de comércio exterior, do qual o atual governo contempla as medidas ambiciosas a serem atingidas até 2014, entre as quais destaco ampliar o investimento fixo de 18,4% para 22,4% do PIB e aumentar a participação brasileira no comércio internacional e elevar o percentual da indústria intensiva em conhecimento. Não poderia encerrar esse pronunciamento sem mencionar as medidas que estão sendo adotadas para promover a redução do chamado custo Brasil, e que fazem extremamente necessária, se quisermos de fato nos tornarmos um país competitivo, priorizarmos a questão de logística no nosso país. Antes, porém, trago alguns dados do que representa a infraestrutura produtiva para se trabalhar no Brasil. Da China até o Brasil, um navio com um contêiner percorre 17 mil quilômetros numa viagem que pode durar 35 dias. O transporte de cada contêiner até o Porto de Santos custa $1.200, ou seja, aproximadamente R$2.000, R$2.400, dependendo do tamanho da embarcação e das negociações feitas com os armadores. Porém, no Brasil, para se transportar esse mesmo contêiner do Porto de Santos até a cidade de São Paulo, numa distância de apenas 77 quilômetros, se gasta os mesmos R$2.000. Portanto, senhor presidente, é de estarrecer que uma mercadoria que cruza o mundo durante 35 dias no navio seja cobrado da China aqui R$2.000 por um contêiner e no Brasil, do Porto de Santos até São Paulo, se cobra por esse mesmo contêiner um frete de R$2.000. Isso tira a competitividade e diminui nosso espaço no mercado internacional. Por isso, é mais que urgente que sejam adotadas medidas para promover a redução do custo Brasil. Medidas como o Programa de Investimento em Logística, anunciado pela presidente Dilma há poucos dias atrás, com concessão de rodovias e ferrovias, aeroportos, e agora, com a expectativa nos próximos dias do anúncio da questão também da concessão dos portos. O Programa de Concessão de Rodovias e Ferrovias prevê a concessão iniciativa privada de 7.500 quilômetros de rodovias e 10.000 quilômetros de rodovias federais, entre modais antigos e outros que serão construídos. Completa ainda esse investimento da ordem de R$133 bilhões ao longo de 25 anos, sendo que aproximadamente 79 bilhões nos primeiros 5 anos e o restante ao longo dos próximos anos. Com esse programa de concessão de rodovias e ferrovias e na expectativa do anúncio dos portos nos próximos dias, o Estado brasileiro assume um novo papel na economia, o de planejador e indutor do crescimento econômico em parceria com a iniciativa privada.
Por isso é fundamental a criação da Empresa de Planejamento e Logística, EPL, que permitirá a recuperação da capacidade de planejamento integrado na área de logística e a redução do custo do Brasil. O setor portuário, como disse antes, esperamos também seja modernizado. Hoje contamos com 129 portos privados e 34 portos públicos marítimos. De acordo com o levantamento realizado pela CNA, Confederação Nacional de Agricultura, alguns estados da região Norte e Nordeste deixaram de produzir 3 milhões de toneladas de soja e milho na safra passada por falta de portos marítimos próximos com a capacidade de escoamento. E como eu já, na semana passada, usei a tribuna para falar aqui do apagão de logística no Brasil, na questão da deficiência nossa de portos, de rodovias, de ferrovias e de armazenagem. Por esse motivo, até 2014, o governo vai investir 5 bilhões e 200 em 66 obras por meio do PAC. As estimativas são de que a iniciativa privada invista em torno de 20 a 25 bilhões de reais no mesmo período, para modernizar os portos brasileiros. Além do programa de inteligência de logística, o governo está avançando na abertura de novas licitações para a construção de novos portos e terminais. O Porto de Manaus, o Porto Sul na Bahia, o Porto de Águas Profundas no Espírito Santo e o Terminal de Múltiplo Uso de Vila do Conde no Pará. Todos eles em fase de estudos para lançamento dos editais, o que deve ocorrer até o final do ano. E sobre a MP 579, senhor presidente, eu queria fazer uma colocação. Apresentei uma emenda à mesma, garantindo nela os recursos para manutenção do programa Luz para Todos. Nós observamos que, apesar do governo ter citado, mas não tinha nenhuma garantia de recursos para a manutenção desse programa. Em nosso estado do Mato Grosso, eu acredito que seja a situação de vários estados do Brasil, apenas 50% desse programa foi executado. Nós temos ainda hoje um déficit de mais de 40 mil famílias na expectativa, em pequenas propriedades rurais, em assentamentos rurais, de ser contemplado com o programa Luz para Todos. E nós apresentamos uma emenda na MP 579, garantindo recursos, a origem desses recursos, para a manutenção do programa Luz para Todos. Com certeza, nós louvamos a iniciativa do governo federal de reduzir as taxas de energia elétrica para o consumidor residencial, para a indústria, mas também não podemos nos esquecer da manutenção desse programa iniciado no governo Lula e que foi de fundamental importância para levar energia, e levando energia, você leva dignidade para as pessoas que estão na zona rural do nosso país, porque com energia ele tem água tratada, ele tem televisão, ele tem TV a cabo, tem antena parabólica, e é de suma importância a manutenção do programa Luz para Todos. Por isso, apresentamos essa emenda na MP 579 e esperamos ter o apoio dos demais colegas senadores para que essa emenda nossa seja aprovada e nós tenhamos a continuidade do programa Luz para Todos, a exemplo do que tínhamos até o ano passado. Esse ano o programa está bem capenga, está muito devagar, podemos dizer assim, e esperamos que com a manutenção desses recursos nós possamos continuar a implantação do programa Luz para Todos e chegarmos até 2014, com a meta da Presidenta da República e do decreto, ao final do programa, com 100% de todas as famílias que moram hoje na zona rural tendo energia elétrica em suas casas. Encerro esse pronunciamento, senhor presidente, e senhoras e senhores senadores, compartilhando o pensamento da presidente Dilma, que após avanço significativo no controle da inflação e na diminuição da desigualdade social, chegou o momento de o país avançar na redução do custo do Brasil e na melhoria de sua competitividade. Tenho a mais absoluta certeza de que Sua Excelência, Presidente da República, está envidando todos os seus melhores esforços nesse sentido. De fato, segundo suas próprias palavras, abro aspas, nós não seremos um país justo se não formos capazes de ser um país competitivo. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço a todos que nos assistem através da TV Senado.